Olá, meu nome é Yara Celi, professora de língua portuguesa da Loja do Concurseiro, e nós estamos aqui com um aulão especialíssimo para quem vai fazer a prova da PM de Sergipe, ok? A organizadora é o IBFC e ele tem umas questões típicas, clássicas. Nós colocamos aqui, inclusive, questões recentes da PM da Paraíba, que foi a mesma organizadora. É muito importante que você perceba como a organizadora trabalha, para que você já saiba na hora da prova o tipo de construção de questão e você já saiba resolver, ok? É o que nós queremos, que você aprenda, que você saiba resolver bem a questão na hora da prova. Vamos lá? Olha, nós colocamos já aqui a primeira questão, uma questão que foi para soldado da PM da Paraíba, agora de 2018, ok? Então vamos lá. Olha, é uma questão sintática, tá? É uma questão sintática direta, então vamos lá. Já outra professora quase destruiu para sempre qualquer pretensão minha à originalidade literária. O termo destacado no fragmento exerce sintaticamente a função de... Aí ele quer saber se é a função de sujeito, se é a função de complemento nominal, se é a função de objeto direto ou de predicativo do sujeito. Se você vai trabalhar a sintaxe, a primeira coisa que você deveria fazer é marcar o verbo. E fazer assim, ó, verbo, sujeito, verbo, complemento. Verbo, sujeito, verbo, complemento. Verbo, sujeito. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, o verbo é destruiu. O verbo é destruiu, tá? E o que nós temos aqui, ó, só pra gente ganhar um espaço. Eu vou procurar o sujeito. Então, quem destruiu para sempre qualquer pretensão minha? A outra professora. Então, ó, a outra professora é o sujeito. Então, se a outra professora é o sujeito, esse termo que está destacado, sujeito, não é, porque eu já encontrei para ali, né? Agora eu vou analisar o verbo. A outra professora quase destruiu. Pô, gente, ele não é um verbo de ligação. Ele é um verbo de ação. Quem destrói, destrói algo. Ele é verbo transitivo direto. Uma observação aqui, esse para sempre é um adjunto adverbial. Você poderia eliminar, ele está dando uma ideia de tempo, né? E você poderia pular logo para o complemento, tá? E aí você pode fazer isso, ó. A outra professora destruiu qualquer pretensão minha. Destruiu a minha pretensão, qualquer que ela fosse. E aí, ó, quem destrói, destrói algo. Tem a função de objeto direto. É um complemento que não é introduzido com preposição, ó. Isso aqui é pronome. Isso aqui é pronome, não é uma preposição. Então, se ele queria saber qual era a função é de objeto direto. A alternativa, a letra C de casa. Mas veja bem, sintaticamente, eu não fui logo para o termo que ele destacou. Eu fiz isso, ó. Verbo, sujeito... Verbo, complemento, para eu não cair em nenhuma pegadinha. E eu eliminei termos acessórios que poderiam estar no meio, para eu ser mais direta, né? Então, olha o que eu fiz. Quem destruiu foi a professora. Quem destrói, destrói algo. Qualquer pretensão é o objeto direto. Essa foi uma questão recente, mas significa que o IBFC gosta de sintaxe, então você tem que treinar sintaxe para trabalhar de forma bem objetiva e não perder a questão. Ok? A segunda questão, ela foi para a PM da Bahia, tá? É de 2017, tudo bem? O IBFC tem feito várias provas, principalmente para PM, né? Então, ó, assinale a alternativa correta. Chegam na consulta antes da hora. De acordo com a norma padrão, percebe-se um desvio de... Aí ele vai perguntar se aí há um desvio, há um erro, né, de concordância nominal, se há um erro de regência, se há um erro de acentuação, se há um erro de concordância verbal ou se há um erro de ortografia. Na verdade, aí é um erro clássico nosso, né?
do nosso cotidiano. Era importante que você, no processo da preparação, você já decorasse que aqui tem um problema, tá? Qual seria o problema? Esse verbo aqui, ele faz parte de um verbo problema. Faz parte de alguns verbos problemáticos. Ó, chegar, não é? A gente adora dizer que a gente chegou em algum lugar. É igualzinho ao verbo ir, ó. A gente adora dizer que a gente foi em algum lugar, né? É igual ao obedecer. A gente adora dizer que a gente obedece a alguém, sem preposição nenhuma. É igual ao verbo implicar. A gente adora dizer que uma coisa implica em outra. É igual ao verbo assistir no sentido de ver. A gente adora dizer que assistiu o filme quando ele está no sentido de ver. Deixa eu te avisar, todas estão erradas. Eu não chego em casa, eu chego a casa. Eu não vou no shopping, eu vou ao shopping. Eu não obedeço o meu pai, eu obedeço ao meu pai. Uma coisa não implica em outra, uma coisa implica outra, sem preposição. E eu não assisto o filme, eu assisto ao filme. Aqui você tem verbos que têm desvio em relação ao uso de preposição. E aí uma observação, se nós mexemos com a preposição, a questão envolve regência. Regência envolve complementação com ou sem preposição. Mexeu com preposição é regência, mexeu com preposição é regência, mexeu com preposição é regência. Qual é o problema aqui? Quem chega na consulta, já está errado, já está errado. Você não chega na consulta, você chega à consulta. Se eu tenho dois as, aqui tem que ter crase. Yara, eu não falo assim, nem eu, porque eu quero que as pessoas me mantenham ali no Facebook, né? Mas eu sei que o correto é chegar a. Então, ó, mexeu com preposição, o desvio aí é de regência, ok? Regência é complementação com ou sem preposição. Então, a alternativa aqui que indicava o desvio era a letra B de bola. Na verdade, você tinha que decorar que o verbo chegar é um verbo que nós usamos com preposição errada. Chegar em está errado. Então, ó, regência mexe com preposição. E o verbo chegar é um verbo que nós usamos equivocadamente com a preposição em. Então, ó, a gente diz que a gente chegou em algum lugar. Isso está errado. A preposição do verbo chegar é a preposição a. Mexeu com preposição é regência. Mexeu com preposição é regência. Mexeu com preposição é regência, ok? Ou seja, significa que ela pode colocar uma frase errada e você tem que perceber, por exemplo, dentro daquela frase, aquelas dicas de concordância que nós demos, dica de concordância verbal, sabe? Dica de acentuação e as dicas de regência. Ela é direta, ela vai no problema e se chegar é bem problemático. Tudo bem? Então, mexeu com preposição é problema de regência. Essa aqui foi para soldado da Bahia, tá? PM Bahia, e foi de 2017, na mesma prova da questão anterior. Tudo bem? Então, olha só o que eu tenho. Assinale a alternativa correta. Observe a ocorrência de crase em é igual a mãe. Assinale a opção em que a substituição do substantivo mãe provocaria impossibilidade da ocorrência desse fenômeno linguístico. Yara, o que é que ele quer? Ele quer onde não pode ocorrer crase. Não pode ocorrer crase. Olha só, eu tenho igual a mãe. Igual a mãe. Se alguém é igual a, exige preposição. Aí o outro lado, mãe não é palavra feminina? Então aceita artigo. A mais a, crase. Tá. A gente vai ver o seguinte, ó. Todos são igual. Então, igual a já tem um a. Nós vamos analisar o outro lado. Nós vamos analisar o outro lado. Nós vamos analisar o outro lado.
O a, ele está diante de qual palavra para nós sabermos se é possível ou se é impossível ocorrer a crase, tá? Quando ele diz é igual a Ana, Ana não é um nome feminino, tá? Só que Ana é nome de pessoa. Cabe crase, ara, cabe. Só que como é nome de pessoa feminino, é uma crase facultativa. Não interessa, é possível. Ela quer saber onde não é possível, não é? Então vamos lá, ó. É igual a, ó, esse a está diante de sua. Sua é pronome possessivo feminino. Tem que ser feminino, tá? Se é feminino, cabe a crase e ela é também facultativa. Mas se ela é facultativa, ela é possível. Ela é possível facultativamente. Aí eu tenho, é igual a todas. Pipi, pipi, pipi. Tinha que apertar tinha que rolar um apito aí, ó. Esse a está diante de todas. Problema é que todas é pronome indefinido. Não ocorre crase diante de pronome indefinido. Para piorar, esse a está no singular diante de uma palavra no plural. Nunca vai ocorrer crase, nunca vai ocorrer crase. Então, bem aqui, você tem uma crase proibida. Bem aqui, você tem uma crase proibida. Se é uma crase proibida, há impossibilidade de ocorrência de crase. A alternativa é a letra C. Mas eu vou justificar as outras, olha só. É igual a tia. Esse a está diante de uma palavra feminina. Nenhum problema. É uma crase obrigatória, né? É uma crase obrigatória. E aqui, ó, na letra E, o a está diante de um pronome possessivo. Se está diante de um pronome possessivo feminino, né? Está diante de um pronome possessivo feminino, então a crase é facultativa. Veja bem, ele queria saber onde a crase era impossível de ocorrer pelas regras, tá? Pelas regras, ela é impossibilitada na letra C de casa. Por quê? Porque não ocorre crase diante de pronome indefinido. Na verdade, o que você tinha que analisar era o a e o que vem depois. O a e o que vem depois. É regra de crase. Se eu quero saber onde é impossível haver crase, eu quero que você lembre da crase proibida. Crase proibida. A diante de palavra masculina, a diante de verbo, a diante de pronome pessoal do caso reto, pronome pessoal de tratamento. Tratamento tem exceção, que é senhora, senhorita, dona e madame. O a entre palavras repetidas, a diante de pronome indefinido, o a no singular diante de palavra no plural. Então, na verdade, era o que vinha depois que diria que é impossível ocorrer a crase. Alternativa, letra C. Por quê? Porque não ocorre crase diante de pronome indefinido. Diante de pronome indefinido, há a impossibilidade de ocorrência de crase. Ok? Quarta, da PM da Bahia também. Ei, a organizadora gosta de verbo, não é isso? O IBFC, se você está fazendo provas dele, você sabe que ele gosta de verbo. E verbo não é uma coisa que a gente fique vendo sempre. Então, fica de olho, é bom fazer bastantes questões que envolvam verbo, tá? Então, olha só, assinale a alternativa correta no fragmento. Talvez quisesse que seu pai conversasse com você. Os verbos estão flexionados no mesmo tempo e modo, indicando. Aí você acha que você tem que adivinhar, né? Bora lá. Uma possibilidade em relação ao passado. Uma incerteza em relação ao futuro próximo. Uma sugestão para um interlocutor específico. Um hábito do passado que foi interrompido ou uma ação presente que se estende até o futuro. Vamos eliminar com base na sua interpretação, depois eu entro com a gramática, tudo bem? Olha só.
Talvez quisesse que seu pai conversasse com você. Talvez quisesse que seu pai conversasse com você. Isso é uma ação presente que se estende até o futuro? Não, né? Então a gente já podia eliminar isso. Um hábito do passado que foi interrompido, mas se ele talvez quisesse que seu pai conversasse, pressupõe-se que seu pai não conversava. Então não era um hábito do passado que foi interrompido. Tá. E aí eu fiquei na dúvida entre esses três. Não é uma sugestão assim para um interlocutor específico? Mas eu achei também que pode ser uma incerteza, que é assim, ó, talvez quisesse, ou uma possibilidade, assim, talvez. É, gente, é uma incerteza ou uma possibilidade. Não é uma sugestão. Não é uma sugestão. Yara, aí eu fiquei na dúvida se será passado ou será futuro. Não é uma questão de dúvida, é uma questão de desinência. Ele mesmo disse que os verbos estão flexionados no mesmo tempo e modo. Então você deveria olhar para como o verbo foi construído para você perceber o tempo. E é assim, gente, ó. Esse talvez, ele indica uma possibilidade ou ele indica uma incerteza. Porque a incerteza é uma possibilidade, né? Agora, é isso aqui que você deveria enxergar, ó. Isso aqui que você deveria enxergar. Esse verbo, ele tá com a desinência SSE. E essa desinência SSE, ela indica passado. É o passado do subjuntivo. Toda vez que o verbo tiver esse SSE, significa que ele está no passado do subjuntivo. Ele está no passado do subjuntivo. O subjuntivo é o modo hipotético. Então, ó, o modo é o subjuntivo. Como é que eu sei? Eu sei por conta do SSE. Não tem erro, o SSE é sempre do subjuntivo. E esse SSE indica que é passado. E aí o futuro? O futuro é o R. É assim, ó. O presente do subjuntivo. Caso você estude. Caso você estude. Hipótese, mas é presente. O futuro, se você estudar, com R. Se você estudar. O passado, se você estudasse. Então, não é uma questão de interpretação, é uma questão de olho. Eu estou vendo, ó, talvez você estudasse. O SSE indica passado. Talvez você estude. O E indica presente. Se você estudar, quando você estudar, o R indica futuro. Então, não é interpretação de texto. Esse SSE indica que é passado. Esse SSE indica que é passado. Ok. E aí, olha só, essa questão ela é bem interessante. Ela foi para soldado da PM da Bahia de 2017. É uma questão de verbo. O IBFC gosta de verbo. A gente tem percebido que em quase toda a prova dele tem uma questão de verbo que você acha que tem que interpretar, né? Não é isso, não. Você tem que saber as desinências do verbo, porque elas vão ajudar você a marcar a alternativa correta. Não é o que você acha, é o que a desinência do verbo indica. É uma dica, tá? Então vamos lá, olha só. Assinale a alternativa correta no fragmento. Talvez quisesse que seu pai conversasse com você. Os verbos estão flexionados no mesmo tempo e modo, indicando, estão no mesmo tempo e modo. Aí, ó, eles estão indicando uma possibilidade em relação ao passado. Eu tenho certeza que você está percebendo que tem uma possibilidade, mas eu acho que você não sabe se é passado ou não, né? Uma incerteza em relação ao futuro próximo, aí eu acredito que você está achando que se é uma possibilidade, então é algo incerto. Já ficou na dúvida, né? Uma sugestão para o interlocutor específico. Yara, olha, é uma sugestão. Talvez quisesse que seu pai conversasse com você. Cuidado. Um hábito do passado que foi interrompido, se é uma possibilidade, então ele não é um hábito do passado, né? Ele não é um hábito. É uma possibilidade. Uma ação presente, se ele é uma possibilidade, uma incerteza ou uma sugestão, ele não é uma ação presente. Então, esses você já poderia eliminar, tá? Agora eu vou ajudar com o tempo. Ele disse o seguinte,
que os dois estão no mesmo tempo e modo. Você deveria enxergar o que os dois verbos têm em comum, que indicam que é o mesmo tempo e modo. Ó, os dois terminam em SSE. Os dois terminam em SSE, que eu só posso usar indicando hipótese, né? Possibilidade, tá? Só posso usar esse SSE com um C, com um talvez, ó. Talvez quisesse, talvez conversasse, tá? E aí é que tá. Se você aprendeu qual é o tempo desse SSE, você acertava a questão, tá? Esse SSE sempre vai indicar que é um modo subjuntivo. Sempre vai indicar que é o modo subjuntivo. O modo subjuntivo é o modo da hipótese, né? É o modo da hipótese. O modo subjuntivo, ele pode estar no presente, ele pode estar no passado e ele pode estar no futuro. E é uma questão de desinência. Por exemplo, no presente, eu vou dizer caso estude, caso coma. Não vai ter SSE, tá? Vai ter assim, caso estude, caso coma, tá? E no futuro, Yara? No futuro vai ter R. No futuro vai ser se ele comer, se ele cantar. E no passado, Yara? No passado vai ser sempre SSE. Se você encontrar esse SSE, está sempre no passado do subjuntivo. Sempre. Então, olha só, o tempo dos dois verbos é passado. O tempo dos dois verbos é passado. Yara, mas eu fui interpretar e eu acho assim que se talvez ele quisesse, isso pode ser futuro. Não interprete, tá? Enxergue. O verbo com terminação SSE é passado. Então, não é uma questão de interpretação. Olha só, quando ele me diz futuro, a questão está errada, porque o SSE indica passado. E ele falou, ó, tempo e modo indicando. Esse modo indica uma possibilidade. E esse tempo indica que é passado. Ou seja, a alternativa é a letra A. E eu não fiz interpretação de texto nenhuma. Eu olhei de forma objetiva e eu tenho certeza da questão. Quando ele diz talvez, isso indica uma possibilidade. Quando ele usa quiser, se, isso indica que é passado. A alternativa só poderia ser a letra A, ok? E cai muita questão envolvendo o verbo. Você tem que estar preparado de forma que você enxergue e já acerte a questão. Né? Ficar perdendo tempo? É bom a gente já saber. Tudo bem? Alternativa, letra A. Quinta questão aqui. Essa foi para soldado da PM Bahia, né? Assinale a alternativa em que se faz uma classificação incorreta do pronome destacado, né? O IBFC, o Instituto, ele gosta de morfologia, ele gosta de pronome, ele gosta de sintaxe, ele até divide bem, né, a prova, né? Vai colocando uma questão de cada assunto. Mas ele é direto, objetivo, dá para fechar bem legal, tá? Então, ó, você acredita que não é interpretação, gente. Você é pronome de tratamento. Você, senhor, vossa excelência, são sempre pronomes de tratamento, né? Nossos destinos são controlados. Nossos é sempre pronome possessivo. Então, ó, estamos no campo do sempre, ó. Estamos no campo do sempre. Então, decore o que é sempre para trabalhar, tá? Podemos fazer o que bem entendemos. Aí ele me disse que é pronome pessoal do caso oblíquo. Aí a gente tem que tomar cuidado. Porque esse o, ele pode ser um monte de coisa. Ele pode ser artigo, ele pode ser pronome demonstrativo, se ele puder ser trocado por aquilo. Então, eu vou deixar isso quieto, tá bom? Vou passar. Aí ele diz, podemos fazer o que bem entendermos. Ele diz que é pronome relativo. Esse que pode ser conjunção, pode ser pronome relativo, pode ser outro pronome, né? Então, vou deixar esse quieto também, tá?
E aqui eu tenho, e a mamãe me dizem, esse me, de modo geral, ele é oblíquo. De modo geral, ele é oblíquo. Então, eu tenho 2 aqui para analisar. 2, tá? E aí eu vou te dar uma dica em relação a esses 2, que são muito, né? Uma dica que é muito importante. Eles são importantes para o contexto, tá? Vou abrir um espaçozinho para você pregar na porta da geladeira. Lembra aquele que é a incorreta, né? Todas estão corretas, nós estamos analisando 2 agora. A dica que nós vamos dar é essa, ó. Toda vez, não tem exceção, toda vez que você tiver um o que, tudo bem? Toda vez que você tiver um o que, você analisa o, analisa o, analisa o, analisa o, analisa o, tudo bem? Se esse o puder ser trocado por aquilo, tá? Aquele pode variar, tá? Esse o, ele é pronome demonstrativo. Ele é pronome demonstrativo. E aí você ganhou o quê? Ganhou o quê? Esse que vem depois de um o igual àquilo, ele vai ser sempre pronome relativo. Então, o que é que nós estamos pedindo para você analisar? O o. Analise o o e ganhe o quê? Analise o o e ganhe o quê? Analise o e ganhe o quê? Analise o e ganhe o quê? Analise o e ganhe o quê? Se o o for igual àquilo, o que é sempre pronome relativo, tá? Analise o e ganhe o quê? Ganhe o quê se você analisar o o. Então, vamos olhar aqui, vamos para a nossa análise, tudo bem? Podemos fazer o que? Olha, esse o está diante de um que. Vou analisar aqui, ó. Vamos ver se ele pode ser trocado por aquilo. Vamos ler. Podemos fazer aquilo que bem entendemos. Acabou-se. Se esse o é igual àquilo, ele não é pronome pessoal. Ele é um pronome demonstrativo. E aí, a incorreta é a letra C. E aí, o que a gente te disse? Olha só, analisa o O para ganhar o quê, né? Olha aqui embaixo. Podemos fazer o... Troca por aquilo, troca por aquilo. Podemos fazer... Opa, vamos olhar aqui, ó. Podemos fazer aquilo que bem entendermos. Se eu posso trocar esse O por aquilo, esse que é sempre pronome relativo. Então, o que está certo? Quem está errado é a classificação do O, tá? Então, a alternativa incorreta é a letra C de casa. Veja bem, ele queria a incorreta. E aí, esse O diante de que, você tem que verificar se esse O pode ser trocado por aquilo. Se ele pode ser trocado por aquilo, o nome dele não é pronome pessoal oblíquo. O nome dele é pronome demonstrativo, ok? E cai muito, porque vocês ficam jurando que isso é artigo, isso nem é artigo, isso é pronome demonstrativo. Tudo bem? Alternativa letra C. Ok? E olha, para quem quer se preparar bem, a Loja do Concurseiro tem um curso completo para a PM de Sergipe, tá? Nela nós temos videoaulas de teoria, temos exercícios, temos 2 simulados em que nós preparamos, você faz, depois você verifica como é que foi a correção, onde você errou, qual foi a sua linha de raciocínio, como ela deveria ter sido, tá? E temos algo que é especial, que é a nossa revisão de véspera. A revisão de véspera não ocorre na véspera da prova, é na semana que antecede a prova. Na semana que antecede a prova, na segunda, é liberado vídeos com questões do IBFC, em que você fica ali treinando bastante como a organizadora cobra, o que é muito importante. Dificilmente você vai fazer uma prova despreparada depois de passar por essa revisão. Você chega lá e você já está ouvindo o modo como o IBFC trabalha, tá? Além de ter, claro, a apostila em PDF. Estamos ainda investindo em maratonas com questões do IBFC, em material comentado. Nós vamos fazer um material de português para que você fique bem preparado. É
um material que nós já estamos planejando e vamos divulgar. Fique de olho nos nossos aulões, fique de olho nas nossas promoções, fique de olho na loja do concurseiro. Nós queremos a sua aprovação, ok? Aqui nós temos mais uma questãozinha, tá? Do IBFC. Olha só, essa questão foi para bombeiro, na verdade, da Bahia. Porque o IBFC fez para PM e fez para bombeiro, né? Então, olha só. Considere o fragmento abaixo para responder à questão seguinte. Olha como isso aqui tem a ver com o verbo. Presta atenção também. A mãe vinha para a sala, olhava as crianças, ouvia um reclamando do outro, ficava brava, voltava para a cozinha. Para estabelecer a coesão, coesão é ligação. Coesão é ligação, tá? É a sequência lógica, não é? Sem que fique incoerente, tá? Então, coesão é ligação, é a sequência lógica. Para estabelecer a coesão entre as orações, a autora empregou o seguinte recurso coesivo. Recurso coesivo é tudo que você usa para evitar a repetição, tá? Usa-se recurso coesivo para evitar a repetição, para evitar a repetição, tá? Quando você diz, por exemplo, Maria não veio, ela estava doente, ela é um recurso coesivo para evitar a repetição de Maria, tá? Então tá, ele me disse o seguinte, ó. Para estabelecer a coesão entre as orações, a autora empregou o seguinte recurso coesivo. A nominalização dos verbos. O que seria a nominalização dos verbos? Eu transformar o verbo em nome. Por exemplo, o verbo é estudar, aí eu digo o estudo. Tá entendendo? O verbo é trabalhar, eu digo o trabalho. Eu estou transformando o verbo em nome. Mas, gente, ela não transformou o verbo em nome. Ficou assim, ó. A mãe vinha, olhava, ouvia, ficava, voltava. Os verbos continuam sendo verbos. Então, não é nominalização, tá bom? A omissão do sujeito simples. A omissão do sujeito simples. Vamos dar uma olhada lá em cima para ver se isso acontece, ó. A mãe vinha para a sala. Aí, ó, quem é que a mãe vinha para a sala, aí a gente quer saber quem é que olhava as crianças? A mãe, o mesmo sujeito, né? Então, ó, a mãe vinha para a sala, aí eu tenho aqui, ó, a mãe, né? Olhava as crianças, a mãe, ouvia um reclamando do barulho, aí eu tenho aqui, ó, a mãe, ficava brava, aí eu tenho aqui, a mãe, voltava para a cozinha. Então, olha só, gente, houve ou não houve a omissão do sujeito simples? Houve ou não houve? E isso evitou ou não evitou a repetição? Me parece que é essa aqui. Vou fazer uma bolota do lado e vou dar uma olhada nas demais, tudo bem? Então, olha só. A pronominalização dos complementos. Primeiro, gente, que nenhum desses... exceção de 2 ali, né? Tem verbo que pede complemento e tem verbo que não pede. Olha só. Vinha para a sala. Vinha não pede complemento. Quem vinha? Vinha. Olhava as crianças. Olha só. As crianças, ela não usou pronome. Não tem nenhum pronome lá em cima. Ó, a mãe, sala, olhava, um reclamando. Não tem pronome nenhum. Isso é doidice. Não tem pronome. A repetição das conjunções. Gente, olha só. Não tem conjunção. Ó, a mãe vinha para a sala, vírgula. Olhava as crianças, vírgula. Ouvia um reclamando do outro, vírgula. Ficava brava, vírgula. Voltava para a cozinha. Não tem nenhum E no final. Então, não tem conjunção. E o uso de sinônimos. Não tem nenhum sinônimo. Ela, o que ela fez? Ela citou o sujeito na primeira oração e ficou implícito o mesmo sujeito nas demais. Então, qual foi o recurso que ela usou para não repetir? Ela deixou implícito, a omissão é ficar implícito. Ela deixou implícito o sujeito simples. Alternativa, a letra B de bola. Ok? A omissão
do sujeito que ficou citado só na primeira oração e implícito nas demais. Ok? Olha, essa questão aqui foi uma questão de 2017 também de concordância, gente. Então, olha só. Assinale a alternativa em que a reescritura da oração, ele tem uma oração lá em cima e ele vai reescrever. Ele quer a alternativa em que haja um desvio de concordância. Regra, marque o verbo e procure o sujeito. E lembra da regra, né? Então, vamos lá, ó. Só podiam ser ouvidos, só podiam ser ouvidos, só podiam ser ouvidos. A pergunta vai ser, o que podia ser ouvido? Não ouvi, não ouvi. O que podia ser ouvido? O mastigar, não é isso? O que podia ser ouvido? O mastigar e o barulho dos talheres. O mastigar e o barulho dos talheres, isso aqui é um sujeito composto. Qual é a regra geral para concordância no sujeito composto? O verbo fica no plural, tá? Então, eu estou concordando com os dois, né? Eu tenho assim, ó, só podiam ser ouvidos o mastigar e o barulho. Mas tem um recado. Quando o sujeito composto vem depois, eu posso concordar só com o primeiro núcleo. Então, o sujeito composto depois do verbo, ó, o sujeito composto depois do verbo, ele admite que o verbo concorde com todos ou concorde com o primeiro núcleo. Então, ó, o verbo pode concordar, né, com o primeiro núcleo ou o verbo pode concordar com todos. O verbo pode concordar com o primeiro núcleo ou o verbo pode concordar com todos. Esse aí está ok, bem geral, tá? Agora, olha aqui embaixo. Só podia ser ouvido, só podia ser ouvido. O que é que podia ser ouvido? O mastigar e o barulho. É o mesmo sujeito, não é isso? É o mesmo sujeito composto. Mas esse sujeito composto não está depois do verbo? Quando ele está depois do verbo, o verbo pode concordar só com o primeiro núcleo. Então, nesse caso, o verbo concorda com o primeiro núcleo. Eu posso dizer, podia ser ouvido o mastigar e o barulho. Pode, eu posso dizer, caiu do cavalo Maria e Rita. Eu jogo a Rita depois, né? Também posso dizer, caíram do cavalo Maria e Rita. Então, adivinha? Esses dois estão ok, tudo bem? Sujeito composto depois do verbo. Posso concordar com todos os núcleos ou posso concordar só com o primeiro. Então, não era o erro aqui, tá? Vamos ver aqui, ó. Só o mastigar e o barulho dos talheres nos pratos podia ser ouvido. Agora a gente tem um probleminha. É que se o sujeito composto vier antes a concordância, tem que ser plural. Olha o que eu tenho aqui. Só o mastigar e o barulho. O que você tem aqui? O sujeito composto, tá? Quando o sujeito composto vem antes, o verbo tem que ficar no plural. Não tem jeito. Não dá para dizer Maria e Rita caiu. Eu tenho que dizer Maria e Rita caíram. Então, ó, eu sou obrigada a concordar com os dois, porque eu já apresentei os dois. Então, aqui só poderia ser só o mastigar e o barulho podiam ser ouvidos. Se ele queria a errada já é a letra C. A gente vai mostrar as outras, mas já é a letra C, ó. O mastigar e o barulho podiam ser ouvidos, tá? O que você tem? Você tem um sujeito composto e é um sujeito composto que vem antes do verbo. Então, o verbo é obrigado a ficar no plural, concordando com todos os núcleos. Já é a letra C, tá? D de doido, só podia ser ouvido. Gente, nos pratos é um termo intercalado aqui, ora, nem você enxergar. O que só podia ser ouvido era o mastigar e o barulho dos
talheres. Ó, é igual a letra A e B. O sujeito composto, ele vem depois do verbo. O sujeito composto, ele vem depois do verbo. E aí, o que ele pode fazer? Ele pode concordar com o primeiro núcleo, ó. Pode concordar com o primeiro núcleo, ok? Ok? Agora, se o sujeito composto, ó, vier antes, regra geral, o verbo é obrigado a concordar com todos os núcleos, que é o que a gente tem aqui, ó. Nos pratos, só o mastigar e o barulho dos talheres podiam ser ouvidos, ó. Aqui é o sujeito composto. Mas quando ele vem antes do verbo, que é na ordem direta, gente, o verbo morre no plural, porque é obrigado a concordar com todos. Pois é, a alternativa errada era a letra C, e ela era quebra bem do básico, ó. O mastigar e o barulho podiam ser ouvidos. Não dá para dizer o mastigar e o barulho podia ser ouvido. Os dois. Ok? Concordância dela básica de identificação de sujeito, tá? Oitava aqui, olha só. Nessa oitava, que é desse ano, tá? Da PM da Paraíba, de 2018, ela falou de pronome relativo. Então, olha só. Os pronomes relativos são importantes ferramentas coesivas na elaboração dos textos. Desse modo, assinale a alternativa em que não se destaca um exemplo desse tipo de pronome. Deixa eu te avisar uma coisa, é que se você tiver um que iniciando, não tem como saber se ele é pronome relativo ou não. Você teria que voltar para o que está antes dele no texto. Tudo bem? Não tem como. Então, você vai tentar adivinhar, mas não existe isso, tá? Tá, mas como ele quer saber quem não é, tá fácil identificar aqui, tá? Se nós vamos falar de que pronome relativo, tá? Ele quer saber quem não é pronome relativo, não é isso? De um modo geral, gente, eles trabalham assim. Você tem que saber a distinção entre o que conjunção integrante e o que pronome relativo. Você tem que saber a distinção entre o que pronome relativo e o que conjunção integrante. É assim, ó. Você tem um que, né? Eles lhe deram um que, tá? Esse que, ele vai ser uma conjunção integrante quando? Quando ele iniciar uma oração inteira, a oração que começa no que, ela é trocável por isso, trocável por essa, trocável por esse. Trocou a oração por isso é conjunção integrante. Quando vai ser pronome relativo? Quando vai ser pronome relativo? Vai ser pronome relativo quando você tiver um que trocável por o qual, a qual, os quais, sempre remetendo ao antecedente. Remetendo ao antecedente, sempre, tá? Remetendo ao antecedente, sempre, tá? Esse antecedente é sempre substantivo ou pronome, tá? Você tem que fazer exercícios com conjunção integrante pronome relativo porque caem. Então, vamos lá, ó. O fato é que fui posto de castigo. Peraí. O fato é esse. O fato é esse. O fato é esse. O fato é esse. O pronome relativo nunca vem depois de verbo. O pronome relativo remete ao antecedente, que vai ser um substantivo ou vai ser um pronome. Se eu posso dizer o fato é esse que aqui, ele já é uma conjunção integrante. Ele não queria quem não era o pronome relativo? Adivinha? Já é a letra A. Já é a letra A.
Ele queria quem não é pronome relativo, né? Então, olha o que eu tenho aqui. Eu tenho isso. O fato é esse. O fato é esse. O fato é esse. E aí, esse que não é pronome relativo, ele é conjunção integrante. Vamos analisar os outros, tá? Olha só. Na letra B, eu vou colocar para ti o que era o antecedente. Dizia que ele ficava de castigo, que consistia em ficar de pé num canto da sala de aula. Então, é castigo, o qual consistia em ficar de pé. Castigo, o qual. Se eu posso trocar esse que por o qual, ele é pronome relativo, remetendo a castigo, que seria o antecedente. Mas você sempre tem que voltar para o texto, tá? Ó, não foram poucas vezes, poucas as vezes em que um passarinho imaginário, não foram poucas as vezes nas quais um passarinho imaginário, esse aqui é pronome relativo, mas não me lembro de nenhuma marca que algum deles tenha deixado. Não me lembro de nenhuma marca a qual algum deles tenha deixado. Todos aqui são pronomes relativos, remetendo a algum substantivo que foi citado antes, menos a letra A. A letra A não é pronome relativo. Então, você tem que treinar para reconhecer os pronomes relativos. Kai, ela gosta de quê? Se você pegar várias provas do IBFC, né, é uma organizadora que gosta de testar o seu conhecimento de quê? Então, prepare-se antecipadamente. Nona, nós pegamos 10 questões aqui e vamos mostrar o básico também. Ela gosta de acentuação gráfica, né? Então, olha só. Dentre as palavras abaixo, retiradas do texto, assinale aquela cuja acentuação gráfica justifica-se pelo mesmo motivo que encontramos em polícia. Essa palavra, a acentuação gráfica dela é muito recorrente, mas há pessoas que têm problema, inclusive por conta da separação silábica, tá? Vamos a ela, ó. A pronúncia dessa palavra é essa, é polícia. É polícia. Essa palavra, ela é uma paroxítona, tudo bem? Ela é uma paroxítona terminada em ditongo. Terminada em ditongo. Então, pelo amor da vaca preta, vamos ler direito esse negócio aqui, né? E a maioria das palavras paroxítonas, não o maior grupo é dos terminados em ditongo, né? Você tem polícia, malícia, égua, régua, trégua, né? Então, você tem muitas palavras e você tem que fazer a separação direitinho, tá? Ó, essa aqui, prática, números e árvores são iguais, né? Ó, prática, última sílaba, penúltima sílaba, antepenúltima. Antepenúltima é uma proparoxítona, tá? Última, penúltima, antepenúltima é uma proparoxítona. Aqui, ó, última, penúltima, antepenúltima é uma proparoxítona. Não se enquadram na mesma regra. Aí você tem bem aqui, ó, ninguém. A sílaba tônica é a última. Quando é a última, é uma oxítona. Oxítona terminada em. Sobrou. Sobrou. Mas não é porque sobrou, gente. A palavra águas é assim, ó. Águas. Águas. Você tem isso, ó. Águas é uma paroxítona terminada em ditongo, seguido ou não de S. Quando você diz água, régua, trégua, égua, lírio, são paroxítonas terminadas em ditongo. Então, o que você tem aqui, ó, água é paroxítona terminada em ditongo, seguido de S. Até porque nem separa, não é águas, é águas. Ok? Alternativa letra
D de doido. Em águas, você tem paroxítona terminada em ditongo, da mesma forma que polícia, né? Você tem águas, da mesma forma que você tem polícia. Polícia, paroxítona terminada em ditongo. Águas, paroxítona terminada em ditongo, seguida de S. Mesma regra. Cai, acentuação gráfica. Tudo bem? Alternativa letra D de doido. E uma última questão com algo que vai cair sempre. Período composto, tá? E o período composto, ele é baseado principalmente em você decorar o valor das principais conjunções. Há conjunções que têm mais de um valor. Tudo bem, você tem que treinar. Mas há conjunções que só tem um valor. Não dá para adivinhar na hora. É melhor você tatuar logo no braço. Não é verdade? Então, vamos lá. Ó. A locução de acordo com, que inicia o segundo parágrafo do texto, apresenta um valor semântico. Yara, me dá lá o segundo parágrafo. Não vou dar, não. Ele só tem um valor. De acordo, ó. Se ele agiu de acordo, ele agiu conforme. Se ele agiu de acordo, ele agiu conforme. Se ele agiu conforme, dá a ideia de conformidade. É decoreba. Não precisa do segundo parágrafo. O de acordo sempre vai indicar conformidade. A alternativa é a letra D de doido. Mas o que a gente pede, tá? É que você trabalhe justamente aprendendo, não é? Decorando mesmo as principais conjunções, para que nós possamos já na resolução eliminar. Por exemplo, não dá para fazer uma prova sem você saber quais são as conjunções concessivas, ó. Quem é sempre concessiva? Ó, embora é sempre concessiva. Ainda que é sempre concessiva, mesmo que é sempre concessiva, e concessiva cai sempre, tá? Apesar de é sempre concessiva, decora as concessivas, tá? Consequência, se você tiver, ó, tanto que, de modo que sempre vai introduzir uma consequência. Ele estudou tanto, de modo que passou. Oposição, decora, é o mais, porém, entretanto, contudo, todavia. São conjunções que você tem que decorar porque elas têm um valor semântico específico. Explicação, ó, pois, porque, já que, visto que, são construções que introduzem explicação. Período composto cai. Quanto mais você souber o valor das conjunções, mais fácil fica acertar a questão. É melhor do que você ficar esperando interpretar e você pode acabar interpretando errado. Tem conjunção que não admite interpretação, ela tem um valor específico. Todas as que nós colocamos aqui têm um valor específico. Então, dica, estude conjunção. É uma questão que deve cair, com certeza. Ok? O que nós mostramos aqui foram 10 questões do IBFC, né? Um instituto que trabalha de forma bem objetiva. Ele tem também interpretação de texto, mas ele usa muitas questões gramaticais. É importante que você esteja preparado, que você saiba a linha de raciocínio da organizadora, né? Que você saiba como o IBFC pede, principalmente as questões de verbo. Então, dica, venha se preparar conosco. Nós estamos aqui para que você passe, para que você aprenda realmente. Ok? Fique de olho nos nossos aulões, nas nossas promoções. Deixe o seu like aqui. Ok? Até o próximo aulão.